Meus estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Hoje, vamos estudar o capítulo 19 dessa maravilhosa obra, esse livro, Ação e Reação, que ele é o nono livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que fora trazida a lume da humanidade pelas mãos venerandas de Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico, através do benfeitor André Luiz. Essa obra ela é um tesouro, porque é uma obra muito norteadora de nossas vidas. Afinal de contas, todos nós desejamos a felicidade, e ela nos mostra de forma muito clara, o próprio nome do livro nos diz isso, ação e reação, que a cada uma ação que a gente pratique, quer seja no campo do bem, ou no campo do mal, no campo da luz ou das sombras, ela tem repercussão. Isso ajuda sobremaneira a gente a guiar no dia a dia, para a gente entender isso. A gente ter a certeza que a cada ato que a gente vier a cometer, nós vamos ter que prestar conta dele. Jesus nos diz isso com muita tranquilidade, com muita beleza e clareza. E a gente colhe o que planta. É a mesma ideia da lei do karma hindu. Muito bem. Então, esse livro é muito importante, porque, afinal de contas, todos nós desejamos a felicidade. E é importante a gente entender os caminhos que nos levam à felicidade. Então, essa é uma obra muito esclarecedora. Quando ela foi determinada que ela fosse realizada, pegada apontamentos para a realização, André Luiz e Hilário buscaram, pela orientação dos benfeitores espirituais, do ministro Clarence, que é uma espécie de tutor espiritual de André Luiz, foram indicados para eles procurarem um hospital-escola que fica localizado na região dos Trevais, na região chamadas Infernais, um hospital-escola dirigido por Druso. E esse hospital-escola uma instituição ligada à colônia Nosso Lar, onde André Luiz e Hilário vive. E por que lá? Por uma questão muito simples, porque as criaturas que estavam internadas naquele hospital, eles eram egressos, eles foram resgatados daquela região de infernais, de trevas profundas. E quem são essas criaturas, gente? Essas criaturas estão lá, não é por acaso, porque todos eles cometeram gravíssimos crimes de forma deliberada, premeditada. Portanto, denotam um estágio espiritual profundamente atrasados. E essas criaturas desencarnadas foram atraídas para esse lugar. E por quê? Porque lá estão seus pares. As criaturas cometeram os mesmos gravíssimos delitos e erros, porque tudo no mundo é afinidade, tudo é sintonia, né? Então, é um lugar mais que apropriado para se buscar subsídios para uma obra de ação e reação. Os gravíssimos erros que foram suas ações no passado, quais são as repercussões ou as reações? Naquele antro de sofrimento e dor, onde as dores são superlativas, mas depois, no recomeço, afinal de contas, são todos filhos de Deus, precisam retomar o seu caminho de autoiluminação, afinal de contas, somos Deus, dizia Jesus, o trabalho de retomada. Ninguém fica eternamente no inferno, como diz a doutrina católica, não. Todos somos filhos de Deus. Pensar assim é pensar, é negar a bondade de Deus. Então, a reencarnação é o retorno ao mundo espiritual, onde contraímos as dívidas, para retomar a nossa luta, visando a nossa repacificação com aqueles que nos desentendemos no passado, cometendo graves erros. Os processos de aprendizado na grande escola da vida, nos matricular na escola da vida para aprender nas lições que não aprendemos. É o processo, um processo, é o progresso do espírito, que é um processo, né? Que precisa muitas vindas e vindas para gradativamente a gente ir nos renovando para um dia ser um Deus pleno, com a felicidade relativa. Então, lá era o lugar adequado. Então, nos capítulos passados, André Luiz trouxe todo um perfil das criaturas que estavam lá, a funcionalidade de uma instituição, naquilo é medida profunda, né? Tudo. Depois começou a enumerar para passo das criaturas que estavam lá dentro, que foram resgatados depois de cansaram de sofrer, e chegou o processo do começo do arrependimento e das culpas graves dos erros, é o mesmo processo da transformação. Foram resgatados. E começa o grande processo de preparação para o retorno deles ao mundo espiritual da encarnação. Trabalho laborioso, de muita caridade e amor, porque essas criaturas chegam profundamente debilitadas depois de tanto sofrimento daquela região terrível. O trabalho médico e espiritual de renovação e transformação daqueles espíritos, o processo de educação propriamente dita, para prepará-los a voltar, a explicação de como serão as suas futuras encarnações com aqueles que se entenderam no passado. Há todo um trabalho de preparação com muito amor e mais depois que reencarnam, um processo de monitoramento através de nossos amigos espirituais. Para quê?
Porque Deus, afinal de contas, deseja a felicidade de seus filhos. Não importa quais são os graves erros que cometemos, Deus está sempre ajudando o homem pelo homem, diz André Luiz. Então, todos nós temos o que diz a doutrina católica, nossos anjos da guarda, nossos amigos espirituais, são nossos tutores, são essas criaturas, nossos irmãos mais velhos, mais sábios, que Deus coloca ao nosso alcance, ao nosso lado, visando nos informar, nos orientar para essa grande caminhada na busca da redenção espiritual. Nesse capítulo de hoje, que é importante, depois de estudar caso a caso, de algumas criaturas que reencarnaram para começar as suas tarefas, muitos deles, ao invés de resgatar, que vieram para resgatar as dívidas do passado, de aprender, muitos deles, ao invés disso, reencarnaram e cometeram outros graves erros, contraíram novas dívidas, depende do estado do espírito, a gente entende que o processo de transformação é lenta, outros ignoraram simplesmente, não fizeram nada, não agravaram, mas também não contraíram novas dívidas. Outros começaram e desistiram. São raríssimos aqueles que vêm e cumprem na sua inteireza a sua dívida e se quitam com essa dívida, retomando o seu caminho da jornada de evolução. Nós vimos isso tudo nos capítulos passados, nos 18 capítulos. Nós estamos no capítulo 19, o livro tem 20 capítulos, já estamos caminhando para o fim. Esse livro maravilhoso, e aliás, toda a coleção é fantástica, para quem tiver interesse em ver os 18 capítulos dessa obra, é só acessar, se tiver interesse, no YouTube, no site da Sociedade de Estudo Espírita de Natal, tem lá canal 100, SEEN, e lá tem uma playlist, não só com os capítulos que estudamos, 18, mas também com todos os capítulos desde o nosso lar. São quase 170 vídeos, capítulos, que a gente tem estudado gradativamente essa obra, devagar, com calma. Nosso objetivo não é pressa, é buscar mergulhar nesse acervo magnífico de informações profundamente importantes para o despertar da alma humana. Muito bem. Então, nesse capítulo de hoje, em especial, André Luiz vai trazer uma explicação muito interessante. Vai participar da instrução do diretor da casa, aquele grupo de internos, visando orientá-los, visando o futuro encarnação, mas também é muito interessante que Druso vai fazer uma explanação para os internos, mas também os subsídios são fundamentais. Para os apontamentos dessa obra, que ao lermos temos a compreensão de que as doenças que somos portadores, os dramas que passamos, tudo tem sua raiz lá atrás. São exatamente a colheita do que plantamos no passado. Ele não vai trazer ponto por ponto a determinado tipo de doença, em função do erro que cometemos em determinado setor, ele vai trazer ponto a ponto, mas também nos mostrando que tudo isso é verdade, mas como Deus é Pai misericordioso, e a justiça divina funciona, às vezes, muito perfeita, contrário à justiça dos homens, né? Essa é perfeita. E que todos aqueles critérios daqueles que, mesmo cometendo gravíssimos erros, mas que colocamos o seu espírito a serviço do bem, da paz, do amor, da caridade, da fraternidade, da benevolência, do perdão, essas boas ações têm o condão, como dizia Pedro o apóstolo, que o amor cobre a multidão de pecados e atenuar. É um atenuante ao grave prova que você vai ter que cumprir, em função do grave erro cometido no passado. Ele vai explicar tudo isso. Mas também até nos mostrar que há também a possibilidade, nesse processo todo, de que essas graves penas que passamos pode ser, inclusive, ter uma moratória, ou seja, se há uma previsão de algo acontecer de muito grave, ela pode ser adiada no decurso do tempo, pelo bem que você fez, a sua permanência na carne, por exemplo, evitar uma morte no período que estava prevista, a continuidade é importante para o seu processo de depuração espiritual continuar. E porque também o bem que você está fazendo vai beneficiar outros. Tudo isso é abordado com muita beleza, com muita informação, fundamental para uma compreensão disso. Então, esse capítulo é uma espécie de síntese dos demais capítulos, mostrando como é que é essa sistemática, essa funcionalidade da justiça de Deus, mostrando que cada prova, que cada doença tem uma conexão com o mal que você fez em determinada região, mostrando os equilíbrios orgânicos, etc. Então, diz assim, André Luiz, começando a narrar esse capítulo, chama-se Sanções, Penas e Auxílios. Os auxílios que a gente tem dos benfeitores, daqueles que nos ajudamos, nosso anjo da guarda, por aí vai, ou daqueles que beneficiamos, né? Diz assim ele: depois de entendimento com internos, depois dessa explanação, dessa palestra que o diretor da Casa Drus fez para aquele grupo de internos, do grupos internados naquele hospital, estão sendo preparados para uma futura reencarnação, visando continuar sua jornada de autoiluminação, de pagamento de suas dívidas, de aprender as lições que não aprenderam ainda.
O instrutor Druso, que é o diretor da casa, aqueceu em dispensar-nos alguns minutos de conversação educativa. Ou seja, a gente sabe, já viu no nosso capítulo passado, que dirigir uma instituição dessa magnitude, com essa complexidade, numa região, da região infernal, é uma tarefa hercúlea, complexa e difícil. Mas Druso, dentro das suas múltiplas funções, reservou uma horazinha importante, porque ele sabia que André Luiz e Hilário estavam lá colhendo dados para essa obra, e ele achou importante fazer uma espécie de um fecho, uma síntese do que eu estudara até então, que seria muito importante para esses apontamentos, para esta obra. Então, diz assim, André Luiz, ele explanava, fez uma palestra brilhante sobre os problemas das provas da experiência terrestre. Por que essa explanação? Lembre que aqueles internos vão reencarnar futuramente. Então, explicar aquelas criaturas as repercussões, o que eles vão enfrentar na Terra e as consequências de seus atos infelizes é muito interessante. Para quê? Para que aquelas criaturas se estimulem à vivência do bem, para não cometer novos erros e ter resignação e coragem na experiência, para que eles saibam também a natureza de problemas de saúde que vão enfrentar, ou provas outras que vão enfrentar, como consequência, ou como colheita, ou como reação de suas ações no passado. É a colheita do que plantaram no passado. Alertaram-nos, alertou aquele conjunto de internos do uso, quanto à necessidade dele, dos internos e de todos nós, da renovação mental, ou seja, de colocar a nossa mente em sintonia com os conceitos sublimes dos benfeitores espirituais, notadamente com os ensinamentos que Jesus veio trazer a cada um de nós. Lembrando que Jesus foi o ser mais sublime que veio até nós, está no livro Caminho da Luz, o livro dos Espíritos, e foi enviado de Deus, o mensageiro de Deus, para trazer à humanidade, em nome do Pai, um cabedal fenomenal de materialidade, de informações sublimes, capaz de transformar cada um de nós. Se vivermos o ensinamento de Jesus, certamente chegaremos às culminâncias espirituais, que é o caminho. Ele dizia que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exatamente, todas as informações que ele trazia eram fundamentais, se vivenciadas, levar-nos ao padrão que chamava nós somos deuses, para tornarmos um Deus pleno, um Deus na sua plenitude, ou seja, na sua evolução, na sua felicidade relativa, que perfeito mesmo só Deus, o Pai de tudo, né? Mas ó, esses conceitos são fenomenais. Então, ele alertava Guruso para aquelas criaturas aderirem aos ensinamentos do Evangelho de Jesus, que é o caminho, nos padrões do bem, da vivência desse Evangelho, destacando a necessidade, dizia Drusa aí, a necessidade do estudo, sim, porque o estudo orienta, mostra, esclarece, abre as nossas perspectivas. A ignorância é terrível, dizia Sócrates, do pai da filosofia, que o homem não faz o mal por ser mal, ele faz o mal porque é ignorante. Olha aí. No dia que ele se sublimar, que ele se iluminar, se esclarecer, ele não fará mais o mal, porque o mal não habitará mais seu coração, e cada um dá o que tem. Exatamente. Essa importância do estudo é fundamental. Abre horizontes, clareia, mostra-nos o caminho, né? Então, a necessidade do estudo para a assimilação do conhecimento superior. Como é que você vai assimilar a vivência do Evangelho, vivenciar o que você não conhece? É através do estudo. Você toma conhecimento dos conhecimentos superiores, abre sua cabeça para essas compreensões. Você lê, você entender não vai ajudar. Então, você precisa entender. Você, na hora que você estuda, toma para você toma posse desses conhecimentos. E você só pode vivenciar e praticar o que você conhece, que você tem conhecimento, que você sabe. Como é que eu vivenciar alguma coisa que eu não entendi, que eu não cheguei, não alcancei? Não é possível, né? É a ignorância que falava sobre, né? E no serviço ao próximo, você colocar esses ensinamentos do Evangelho de Jesus a serviço do próximo. Caridade, né? Fraternidade, benevolência, perdão, né? Para a colheita, ou seja, Jesus, quem colhe planta. Se eu estudo, conheço o ensinamento do Evangelho, vivencio, eu plantei a boa semente e vou ter a colheita. Claro, a colheita só pode ser boas colheitas. Dizia André Luiz com muita beleza que não é possível colher sem plantar, não é não? Se você prepara a terra que está inculta, prepara, limpa aquela terra, tira os pedregulhos, tira as pedras, etc. Você aduba aquele terra, está preparado. Colocar a boa semente, cuidar daquela semente, que ela vai dar frutos. Nosso coração é assim. Nosso coração é como um campo. Diz lá o Evangelho, na missão de Lázaro, na informação de Lázaro. Nosso coração é como um campo. Se cultivado, colhido e plantado a boa semente, vai ter frutos, né? Então, que colheita é essa? De simpatia. Que simpatia? Lembremos, gente, na vida é muito importante a gente ter simpatia. Na hora que a gente beneficia alguém, que a gente pratica o bem a alguém, não só aquele que a gente praticou o bem, fica feliz, fica agradecido a você,
Mas os que estão ao redor, pai, mãe, irmão, esposa, filho, pai, amigo, todos ficam gratos. E são eles que encaminham os céus à noite, as bênçãos. Pede a Deus que ilumine o seu coração pelo seu gesto de desprendimento, de caridade e amor. Essa é a simpatia que ele fala. Todos nós precisamos de amigos. Tem um velho adágio popular que é muito verdadeiro, que é melhor ter amigo na praça que dinheiro no banco. Não é verdade? É. Então, tem determinadas situações que dinheiro não faz, não paga, mas ter um amigo, quem tem amizade, resolve. Então, ter amizade é fundamental. Então, ele diz que essa colheita são essas simpatias. E quem são essas criaturas? Todos aqueles que você beneficiou, parente desse, na hora da sua dificuldade, eles vêm em seu socorro. Pela questão de reciprocidade, né? Se você faz o bem, você está passando por dificuldade, não vai faltar alguém que chegue para lhe ajudar. Porque é uma gratidão, é a reciprocidade. Então, essa simpatia é fundamental. Colheita de simpatia, diz ele, sem os quais, sem essas simpatias, todos os caminhos da evolução de cada nossa estrada, nossa caminhada, surgem complicados e difíceis de ser transitados. Não é assim mesmo? É. Para a gente trilhar no caminho da renovação espiritual, nós precisamos de ajuda. Quem não precisa? Todos nós precisamos. O homem é um ser gregário que se agrega, ninguém vive só. Todos nós precisamos. Na família precisa do pai, da mãe, do irmão mais velho, do homem. Nos amigos de todo mundo. São essas simpatias, as criaturas que você distribui amor, bem, o bem que a gente faz, você colhe depois, traz essas simpatias. Quanto mais o bem que você faça, mas na hora da dificuldade vai chegar os emissários de Deus, a pedido desses, por intercessão, que vão pedir aos benfeitores que venham lhe ajudar. Isso é reciprocidade. Junto dele, junto de quem? De Druso, que estava fazendo essa explanação, essa palestra fantástica para os internos. Enquanto pré-lecionar, enquanto ele fazia a palestra, foram localizados singular escultura. Que escultura, gente? Uma estátua notável reproduzindo o corpo humano transparente. Ou seja, ele trouxe uma réplica do corpo humano, uma estátua perfeita, perfeita. Por que Deus fala transparente aos nossos olhos? Porque, além de você ver a parte externa daquele corpo perfeito, André Luiz disse que eles têm esses recursos no mundo espiritual, eles conseguiram ver, além do corpo, a parte externa, a parte interna. Toda a sua funcionalidade, todos os órgãos, veias, coração, todos os órgãos, todos os seus sistemas endócrinos, etc., e tal, de tudo, que ajudava profundamente a uma compreensão do que estava sendo explicado por Druso, sobre as repercussões dos graves problemas que vão passar, explicando, ó, se você cometeu um grave erro em determinada situação, se você matou alguém, se você cometeu um mal, se você abusou do álcool, da droga, qual é a repercussão futura? Ou uma reação do que você fez no passado? Não, vai ter um problema nesse órgão, nesse aquele outro, como consequência disso. Por quê? Porque para você entender e valorar aquilo que você não valorizou no passado, a importância de cuidar desse corpo para ele poder trazer saúde, paz e harmonia, etc. E tal. Então, aquela escultura era impressionante, né? Uma estátua notável reproduzindo o corpo humano aos nossos olhos, a qual, essa estátua, apenas faltava o sopro de Deus para se revelar viva, de tão perfeita que era. Só faltava o sopro de Deus para que ele ganhar vida e sair andando dali, porque era perfeita, perfeita, perfeita. Ele ficou impressionado com a perfeição daquela réplica do corpo humano. Patenteava-se ali a nossa visão, diz André Luiz, está falando da visão espiritual, todos os órgãos. É uma visão que, além da parte exterior, todos os órgãos. E apetrecha o corpo físico, interno e externo, sob a proteção do sistema nervoso central, ele conseguia enxergar todo, sistema nervoso central, toda a parte dos músculos, tudo. Essa demonstração para os internos, que a observação minha, era muito importante, né? Para que ele possa, que aqueles irmãos que cometeram graves erros pudessem entender as provas que iam enfrentar quando reencarnasse. Pudesse entender também a ligação da sua doença que vai contrair no futuro, ou um problema, em função do mal que fez no passado. Então, essa explicação é fundamental, para eles compreenderem isso, pudessem valorizar até a reencarnação, a oportunidade que terão. Muito bem. O coração não é só destrinchar aqui os sistemas para mostrar a perfeição. Como que ele quer com isso aqui? Mostrar como a visão era perfeita. Olha, o coração, a maneira de um grande pássaro no ninho de artérias, as veias, um ninho, é rodeada da árvore dos pulmões, mostrando. Ele queria mostrar com isso como ele tinha uma perfeita visão de como era a funcionalidade daquele corpo e a visão que ele tinha. Ele quis mostrar da beleza que era esse instrumental para explicar os internos. Lembra que ele era médico, então ele tem uma compreensão importante daquilo. Mas, olha, quem estava assistindo tem uma compreensão da natureza dos seus problemas. Se você nasceu com um corpo com um problema tal, entender por quê?
a origem desse problema, né? O fígado, a feição de um condensador brilhante, o estômago, intestinos, como digestores, digestores dos alimentos, que tritura, enfim, etc. Os rins, como aparelhos complexos de filtragem de todo o que se toma, etc, etc, etc. Convidando-nos a uma profunda admiração. Que admiração? Da beleza da máquina do corpo, desse instrumental que Deus nos concedeu para vivenciar nossas experiências. O corpo é a máquina mais perfeita que se conhece, aperfeiçoado no decurso dos milênios, por obra e graça dos esteticistas, dos benfeitores espirituais que aperfeiçoaram esse corpo, para quando ele atingisse nossos fins. Né? Nossa profunda admiração, contudo, nosso maior interesse, dizia ele, dele, André Luiz, do que está fazendo no livro sobre ação e reação, qual era o maior interesse? Já que ele ia trabalhar aquele tema dentro da lei de ação e reação. Ou seja, das doenças que você vai ter em conformidade com um grave ato que você cometeu no passado. Esse era o maior interesse. No sistema endócrino, ou seja, das glândulas, né? Que são as glândulas que produzem os hormônios. O que são os hormônios? Os hormônios são mensageiros químicos, ou seja, há uma coordenação através da mente do corpo, que comanda todo o corpo, através desses hormônios. E essas glândulas fundamentais que segregam esses hormônios são fundamentais na funcionalidade do corpo. Nós já vimos, por exemplo, na glândula pineal, que é fantástica, que é um instrumento importante da própria mente. E o que é a mente, gente? A mente é a parte, a grosso modo, é a parte pensante do espírito, é quem comanda todo o nosso corpo, né? E a glândula pineal, a mente, através dela, coordena todo o nosso corpo, todo, né? As glândulas se salientavam configurações de luz, que era a partir delas que partiam informações importantes para a coordenação e o governo do corpo. Então, a epífise, que era pineal, e é interessante que se diga que a glândula pineal só passou a ter uma atenção e uma compreensão maior da ciência a partir da obra de André Luiz. Até então, não se tinha uma compreensão adequada da sua importância. E tudo que André Luiz colocou na década de 40 sobre a pineal, a ciência só chegou depois dessa importância. Então, a epífise, a pineal, fica no centro da nossa cabeça, no centro de força coronária, que eu vou mostrar um pouquinho mais depois. A pituitária fica na base do crânio, a tireoide fica perto do pescoço, a paratireoide, o timo, são as glândulas que ele falava lá, as glândulas do sistema endócrino, né? As suprarrenais, o pâncreas, as bolsas genésicas da parte da sexualidade, caracterizam-se perfeitas. Tudo ele via naquela réplica fantástica do corpo, sobre o fundo vivo dos centros perispirituais. E o que é centro perispiritual, gente? Bom, primeira coisa é saber o que é um perispírito. Perispírito nada mais é do que a roupagem ou a vestimento do espírito. Quando alguém já viu um espírito, não, você viu, na verdade, o perispírito. O corpo de carne, quando a gente desencarna, morre. Isso vai ser deteriorado, e, né, vai ser dissolvido, enfim. Não tem jeito. O perispírito, que é o nosso corpo de carne, é uma cópia fiel do perispírito. Então, o perispírito é a roupagem do espírito e o nosso corpo de carne é uma cópia perfeita do perispírito, né? Então, ele fala o seguinte, os centros perispirituais, ou chakras lá para os hindus, é a mesma ideia, são os centros de força, né? Eu vou mostrar aqui essa lâmina explica direitinho. Então, o nosso corpo, ele tem 7 centros de força, ou chakras, certo? Daqui o centro de força coronário, que é a nossa ligação com o divino, daqui que recebemos as informações dos benfeitores espirituais, as comunicações espirituais, e a pineal fica exatamente aqui no meio da clínica do centro coronário, é aqui que as manifestações espirituais da mediunidade se manifestam. Então, aqui é o contato com o sublime. E a mente, que está localizada nesta região, né, do espírito, ela comanda todo o corpo, e a partir desse centro coronário, então, ele passa o comando para todo o corpo, notadamente através da pineal, certo? Aqui é o centro de força frontal, que é na frente, na frente aqui da nossa testa, tem aqui o laríngeo, que fica na garganta, tem aqui o cardíaco, que fica na altura do coração, tem aqui o plexo solar, que tem importância na parte digestiva, etc. Tem aqui também o esplênico, e aqui o básico, que é o chakra da sexualidade. Então, no perispírito, que é o corpo que reveste o espírito, esses chakras estão lá postos, todos eles, né?
No corpo de carne que é semelhante a esse, nós temos os plexos. O que são os plexos? São os correspondentes do corpo de carne. Então, você vai ter o plexo coronário, que é onde fica, onde é que está localizado no perispírito o centro coronário, o corpo de carne que está abaixo, né? Digamos assim, o corpo de carne que está revestindo esse perispírito, está lá o plexo é o correspondente, como do frontal e por aí vai. Por isso que aquela máxima é pura verdade. Que mente são, corpo são. Se eu tenho, na verdade, nossa mente, a manifestação do espírito, ele está em harmonia, são, nosso corpo vai ser são. E nada mais são as doenças do corpo que a reverberação da doença da alma. Como assim? Lembrando, quem está falando aqui é meu espírito. Mas quem está falando é meu espírito através do nosso perispírito. Meu espírito determina que eu fale, passa pelo perispírito, que é uma espécie de um telefone que toca, que chega ao meu corpo de carne. Então, quem está falando aqui é meu espírito através da orientação que vem da minha mente, está lá do espírito, passa pelo perispírito e chega aqui. É importante entender isso, certo? Voltando lá para a nossa aula anterior, para entender isso. Só isso aqui dava uma palestra inteira para a gente falar, é muito importante. Bom, então está falando que sobre o fundo vivo dos centros perispirituais, que ele estava olhando o corpo de carne, vendo a parte espiritual, que se combinam uns os outros, sim. Esse perispírito tem que estar harmonizado. Se houver um desequilíbrio em cada um desses centros de força, há um problema. Esse descontrole gera doença, gera problema. Então, o descontrole, por exemplo, no nosso centro cardíaco vai dar problema grave no meu coração, vai dar problema, vai afetar o nosso corpo. Então, a importância de ter o equilíbrio entre esses centros de força é muito grande, esses chakras, né? Todo esse equilíbrio é tudo comandado pelo chakra coronário, que coordena aqui. Qualquer desequilíbrio aqui vai dar problema, doença, por aí vai, certo? Qualquer um deles. Muito bem. Através que se combinam, esses chakras, quando se combinam uns com os outros, em sutilíssimas ramificações nervosas, um liga o outro através de uma série de rede de nervos, onde recebe os comandos e as informações, né? Através dos hormônios e por aí vai, singularmente ajustados. Se houver desajuste, vem doença. Através dos plexos. Os plexos, já falei, é onde é a correspondente no corpo de carne da localização do centro de força. O frontal está aqui, no meu perispírito, mas aqui no correspondente dele aqui está meu plexo frontal, como o laringe, por aí vai. Né? Então, aqui, ó, singularmente ajustado, através dos plexos, emitindo cada centro de radiações próprias. Cada centro de força, cada chakra emite uma radiação para o corpo, que é importante. Constituindo-se o conjunto do todo harmônico, se você tiver harmonia, você tem saúde do corpo, né? No que nos impelia, diz André Luiz, a contemplação estática. André ficou tão impressionado com aquela explanação tão bela, tão perfeita daquela época do corpo, né? Percebendo a surpresa, percebendo que André Luiz e Hilário, assistindo aquela explanação, que está conversando com ele, esclarecendo para esse livro, e lá, Drus, então, esclareceu. Habitualmente, disse ele, convidamos, quer dizer, essa palestra que ele está fazendo com os internos, tem regularmente. Ó. Habitualmente, convidamos a atenção dos nossos internos, que estão lá, que são internos que vão reencarnar vindouramente, para internar no nosso Senado, para os veículos de nossas manifestações, mostrando a eles, por quanto possível, a correspondência entre nossos estados espirituais da mente, né, e as formas do corpo de que nos servimos. Ele está dizendo o seguinte: se essa mente vai estar sã ou doente, se houver desequilíbrio dos nossos chakras, e quando encarnado também nos nossos plexos, e correspondentemente no nosso corpo de carne. Por isso tem uma máxima muito interessante do livro Missionário da Luz, que André Luiz diz: olha, um dia que a ciência compreender de que as doenças do corpo são as reverberações ou as consequências da doença da alma, aí a ciência dá um salto extraordinário. O que quer dizer? Além de tratar as doenças simplesmente do corpo físico, é preciso entender a doença da alma. Se não for entendido isso, não vai tratar de forma adequada. Se a ciência do futuro vai ter essa compreensão. Tratar corpo e alma. Aí você vai ter uma possibilidade de ter um tratamento e eventuais curas, né? Porque boa parte da doença do corpo são decorrentes da doença da alma. Alma doente, corpo doente. Corpo são, mente são, corpo são,
Mente sã, corpo são, mente doente, corpo doente. Isso é um fato. Muito bem. ABC, tará, tá. Habitualmente convidamos a instituição dos veículos para manifestações e tal, explicamos. Bom, quando se possível, a correspondência entre os nossos estados espirituais, o perispírito. Habitualmente convidamos os internos, a atenção dos nossos internados para os veículos de nossa manifestação, o perispírito, mostrando, quando possível, a correspondência entre os nossos estados espirituais, o perispírito, e as formas que recebemos, complicado, um reflexo do outro. É indispensável, ele diz que é aconselhável, é indispensável compreendamos, disse Druso, que todo mal, por nós praticados conscientemente, deliberado, premeditadamente, eu quis fazer, planejei, etc., expressa de algum modo lesão, olha aí, lesão em nossa consciência, em nossa mente, acontece sequelas decorrendo daquele ato premeditado, cria-se sequelas, lesões, e toda lesão na nossa mente, toda lesão dessa espécie determina distúrbios, que lesiona determinada área do corpo que a gente cometeu determinados fatos, o mal que a gente cometeu, o desequilíbrio de algum chakra. Toda lesão desta natureza determina um distúrbio. Que distúrbio? Consequências, doenças, ou mutilações, acontecem mutilações, sequelas, aleijões, no organismo perispiritual, que nos exterioriza o modo de ser. São as sequelas perispirituais. É muito comum você ver as entidades, quanto mais sofredoras, mais deformados são os corpos. Os seus complexos de culpa terrível, do mal que fizeram aos outros, cria sequelas, cria contusões graves, que esse processo vai se dar no decurso do tempo, com as reencarnações, no processo de trabalho, de renovação, de transformação, para gradativamente curando esse perispírito. Enquanto o perispírito está lesionado, vai haver deformidades. Se você vai nascer com o perispírito delineado, onde está as lesões no perispírito, você vai nascer com um corpo de carne lesionado naquela região. Se eu suicidei atirando contra meu coração, lesionei meu coronário, sem dúvida nenhuma. Vou nascer com um problema grave de coração. Se eu atirei da minha cabeça, lesionando meu cérebro, vou ter problemas graves lá quando eu for reencarnar nessa região. É isso que ele vai explicar aqui para a gente entender melhor. Então, ele deixando claro que essa palestra para aquelas pessoas era com esse propósito, né? No organismo, muito bem. Em todos os planos do universo, qualquer lugar que seja do universo, somos espírito em manifestação, em pensamento e forma. Sim, essa tríade, nós somos em qualquer lugar, somos esse complexo. Então, nós somos um todo, né? Eis o motivo, disse ele, porque no mundo, olha aí, a medicina há de considerar o doente como um todo psicossomático. Ou seja, se você cura só a doença do corpo, ignorando a doença da alma, você não considerar como um todo, você não vai curar. Você vai atenuar. Foi um tratamento só na região do corpo, mas se você ignorar a doença da alma, você não vai ter isso. No dia um dia que a medicina chegar a esse patamar, nós atingiremos um patamar extraordinário de cura. Se quiser realmente a medicina investir-se da arte de curar, terá que entender esse complexo. A doença do corpo como consequência da doença da alma. Eu disse com muita beleza. Tratar no espírito. Isso está lá, quem quiser analisar com muita paciência, está lá no capítulo 6, na página 66 do livro Missionário da Luz, que é uma obra extraordinária, que esclarece tudo que eu estou falando aqui, certo? E tocando na bela escultura, que estava lá na frente, a nossa vista continuou. Da mente, que a grosso modo é a parte pensando do espírito, clareada pela razão, clareada por uma mente equilibrada, harmonizada, evoluída, sede dos princípios superiores que governam a individualidade, todo o governo do espírito vem na mente. Todo o governo perispírito do encarnado vem na mente. A mente é que comanda absolutamente tudo. A grosso modo, é a parte pensando do espírito. Quer dizer, com a mente criada pela razão, sublimado, né? O princípio que governa a individualidade, partem da mente as forças que asseguram o equilíbrio orgânico da saúde. E lá no capítulo 2 de Missionário da Luz, fala sobre a pineal. Vale a pena ler para entender como é a partir dela que a mente utiliza, a pineal é colocada no centro da mente, onde está o coronário, e a mente utiliza-se da pineal para governar o corpo.
para fazer essa ponte entre os demais centros de força, o equilíbrio, por aí vai, distribuição de sangue, dos hormônios, por aí vai, né? Por intermédio dos raios ainda inabordáveis, disse ele, inabordáveis à pesquisa humana, raios esses que vitalizam os centros perispíritos. Ele está dizendo o seguinte, que a mente, através do centro de força coronário e da pineal, passa essas energias, o sangue, todas as energias que vão dar equilíbrio a todo o corpo, né? Todo o corpo. Qualquer desequilíbrio vai causar problemas. Revitaliza os centros perispíritos, no perispírito, porque ele está falando no corpo perispiritual, em cujos meandros se localizam as chamadas glândulas endócrinas, que elas geram os hormônios, certo? As glândulas endócrinas, que a seu turno despendem recursos que são distribuídos, que nos garantem a estabilidade do corpo celular, no corpo físico. Então, havendo equilíbrio entre os chakras do perispírito, há equilíbrio dos plexos no corpo de carne, sem dúvida nenhuma, está tudo tranquilo, né? Como é óbvio, disse ele, nas criaturas reencarnadas, somos nós, esses elementos se consubstanciam nos hormônios diversos que atuam sobre os órgãos do corpo físico através do sangue. O sangue é o grande portador, através das artérias, das veias, de levar esses hormônios, de levar essas energias capazes de trazer harmonia e saúde a todo o corpo. Se houver uma lesão em determinada área, a doença se instala, né? O homem comum, que já conhece a tiroxina e a adrenalina, energias fabricadas pela tireoide, que fica na próxima garganta, tireoide, né? Tiroxina, tá, energia fabricada pela tireoide, e pelas suprarrenais, das glândulas suprarrenais, com a influência decisiva do trabalho circulatório, sangue, nos nervos e nos músculos, não ignoram que todas as demais glândulas do sistema endócrino, de segregação, que segregam os hormônios internos, produzem recursos que decidem sobre a saúde e a enfermidade. Desequilíbrio, saúde e enfermidade. Equilíbrio e desequilíbrio dos indivíduos encarnados. Então, dentro dessa máxima, se não tiver algum desequilíbrio, algum centro de força no perispírito, terá também no plexo correspondente. E esse desequilíbrio é correto doença, essa correta doença. Ele está mostrando aqui a natureza da importância do equilíbrio no centro de força e nos plexos. Mas vai mostrar também em seguida as doenças relacionadas a cada um desses plexos, decorrente das sequelas, das lesões que cometemos no nosso desatino no passado, nosso complexo de culpa, e etc, etc, que acarretam doença no futuro corpo do reencarnante. É isso que ele quer dizer. Né? Ora, em substância, como é fácil de ver, todos os estados acidentais da forma de que nos utilizamos no espaço e no tempo depende, assim, do comando mental, da mente, que nos é próprio. Este equilíbrio, né? A mente é quem equilibra o corpo e comanda tudo. É por isso que a justiça, que justiça, gente? A justiça de Deus, que não falha, a dos homens falha, a de Deus nunca, né? É por isso que a justiça de Deus, sendo um instituto fundamental da ordem da criação, do progresso, etc., que não pode falhar, é inderrogável, não há falha, né? Começa invariavelmente essa justiça divina, invariavelmente por nós mesmos. Lembra que a gente estudou várias vezes que a mente culpada é o tribunal mais inclemente de todos? As nossas culpas, os nossos remorsos, os graves erros do passado, ela nos obriga, que cobra de nós a retificação dos erros do passado, as dívidas contra eles ser pagas. Jesus falava que tem que pagar até o último centavo, que a gente colhe o que planta. Então, a justiça de Deus se utiliza da nossa mente. Nossa mente. Se tem culpas, a gente roga ao Pai a possibilidade do retorno à carne, para encontrar aqueles que prejudicamos, visando nossa repactuação. De Jesus, uma frase maravilhosa: reconcilie-se com o adversário enquanto está ao seu lado. Por quê? Quando a gente desencarna, depende do estágio evolutivo de cada um, a gente vai para regiões diferentes. Se encontrar com ele no mundo espiritual é muito difícil. E se a gente não se reconcilia aqui, não se perdoa, vai ser difícil, porque a gente vai ter que voltar para as quitas, as doenças contraídas aqui, as dívidas contraídas aqui têm que ser pagas aqui. E para ser pagas aqui, vamos reencarnar, estamos juntos na mesma reencarnação. E nem sempre é fácil, porque se cada um vai para uma região distinta, se você vai para uma região mais iluminada e outra região trevais, até se criatura ter condições de encarnar todo mundo, a gente fica esperando um pelos outros, um século, 2 séculos, até. Por isso a dificuldade é muito grande.
E alguém podia perguntar, mas por que não se repactuar no mundo espiritual? Primeiro, que é muito difícil encontrar lá. E se encontrar, no mundo espiritual você lembra de tudo que foi feito nas encarnações passadas. E se você é uma criatura espírito infeliz, desagonizado, e que você cometeu mal também o é, você lembrando da situação, dificilmente haverá perdão, sabendo que fez um ou outro. A reencarnação é o meio para atingir o fim, porque vindo aqui você esquece o passado. E através desses laços de pai, mãe, irmão, filho, colegas, sogro, esposa, esposo, há a possibilidade no convívio das bênçãos celestiais de transformarmos o elo de ódio em aliança de amor. Por isso a encarnação veio para atingir o fim, que é a felicidade de cada um de nós. Né? Muito bem. É por isso que a justiça, sendo estudo funcional da ordem da criação, começa invariavelmente em nós mesmos. Tem toda e qualquer ocasião que lhe defraudamos os princípios. Toda vez que os princípios sublimes da lei de Deus são defraudados, são violados, tem consequência. E aí a justiça de Deus busca nossa mente, onde está tudo armazenado, nossas culpas, para essa mente culpada rogar a bênção para poder transformar. Então, a mente é o instrumento que Deus nos utiliza para a justiça de Deus ser colocada. Né? Então, na hora que Deus nos faz a justiça, nos mandando numa encarnação com determinados atos difíceis, sofrimentos, não é falta de amor, é o contrário, é caridade, é amor. Quer que você se desentranhe dos seus erros do passado, pague sua dívida e siga sua jornada na busca da felicidade. E não, como diz as doutrinas tradicionais, que é punição. Não, não é punição. Deus é amor, é bondade. Né? A evolução para Deus, a evolução, a elevação, o progresso para Deus, pode ser comparado a uma viagem eterna, divina. Sim, é uma viagem. Eu estou aqui, vou pegar uma viagem visando a minha evolução espiritual. E a viagem do progresso à luz do Evangelho de Jesus, que é uma estrada iluminada, asfaltada, iluminada. Se seguir essa estrada, vai dar, sem dúvida nenhuma, no Porto Seguro, na felicidade. Não tem erro. Né? É uma estrada, ele faz aqui uma analogia, né? A dizer-lhe, o, o bem, se você pratica o bem, se você vivencia o evangelho, constitui sinal de passagem livre. Você vai pegar essa estrada iluminada e vai chegar à felicidade. É passagem livre para os cimos da vida espiritual. A felicidade. Somos Deus e Jesus, né? A felicidade relativa. Enquanto que o mal, dessa estrada da vida, se pratica o mal, significa o quê? Sentença de interdição. Interdição o quê? Dessa estrada. Vai interditar. Você vai encontrar um monte de anteparo nessa escada, dessa estrada. É árvore que caiu, esburacou, enfim, fazendo uma analogia, claro. Você vai encontrar um monte de dificuldade no seu caminho, porque você não seguiu a estrada iluminada. Você não colocou a serviço do bem, você destoou das orientações do trânsito divino, que essa é a vivência do Evangelho de Jesus. Né? Significa interdição, estado de interditado, você não vai poder seguir aquela estrada, vai ter que resolver os problemas dos erros que você cometeu para poder substituir sua estrada na frente. Quitar as dívidas que você cometeu, que você praticou, onde Jesus quitar até o último centavo. Né? Constrangendo as paradas naquela estrada. Parada porque para pagar essas dívidas. Mais ou menos difícil de reajuste. Porque tem os pedágios, né? Você não tem os qualificativos para passar. Os pedágios. Chegou, você está qualificado, não está, não vai poder ir. Você vai ter que parar aqui, vai ter que reajustar, fazer mudança tal, tal, tal. São exatamente essas transformações. De forma que você consiga pegar a estrada de novo. Mas Deus é Pai misericordioso e bom, Ele dá sempre a oportunidade de quitar nossas dívidas, de nos reajustar, de seguir a nossa estrada. Por mais que temos cometido erros mais graves, sempre haverá o irmão mais velho, mais feliz que nós, em nome de Deus, nos dando a mão para tirarmos do charco, né? Para tirarmos do prego dessa estrada, né? Isso é importante demais. Essa foi uma analogia exatamente isso, né? Aproveitando a breve pausa, Hilário, que estava falando da Luiz, perguntou: é admirável, disse ele, uma constatação, o trabalho educativo em andamento nas zonas inferiores, como Escher, nas zonas inferiores, com vistas à reencarnação. Mas que maravilha, Hilário, que coisa boa esse trabalho de esclarecimento que está sendo feito aqui no hospital, visando a encarnação desses irmãos. Disse ele, né? Constatou isso, que é importante. Né? Inevitável, aí concordou Druso, né? É preciso informar, disse Druso, é preciso informar a todos os nossos irmãos que estão internados, que irão reencarnar, em via de retorno para o círculo dos homens, para reencarnar, que é o corpo carnal que nós recebemos
as tarefas que lhes são consequentes. Que tarefa, gente? O mapa reencarnatório, a programação. Que a encarnação não é assim, ó, você vai encarnar entra aqui nessa fila. Não é assim que funciona. Há todo um trabalho extraordinário daquele mapa, as missões que você vai ter que cumprir, as doenças que você vai ter que enfrentar como consequência do mal que você fez, as criaturas que você vai encontrar para se repacificar no passado. Olha aí, tudo isso será colocado. Os anos de vida que você vai ter que enfrentar, a dificuldade que você tem que enfrentar, se fizer seguro difícil, tudo está na programação, né? Tudo, né? Só, aqui, ó, o retorno, que o corpo carnal com as tarefas que lhe são consequentes. Vale por verdadeiro prêmio, o corpo de carne, prêmio de Deus, que é necessário valorizar. Sim, você tem que valorizar a encarnação, porque é a oportunidade que Deus lhe dá de você se vir, quitar sua dívida, aprender as lições que você não aprendeu, se repactuar com o que você não repactuou, para livrar das amarras, sair da ignorância, seguir a sua trajetória na busca da autoiluminação. Seguir a estrada sublime, passe livre para seguir em frente, é isso que está dizendo. Aqui, no mundo espiritual, está falando, nas esferas purgatoriais, que é a região de dor, sofrimento, por causa da região infernais, contamos com variedade de multidões de criaturas infelizes, né, desencarnadas, que procedem do mundo em deploráveis crises alucinatórias, de loucura, pelos mais graves feitos, os contextos de culpa terrível, os dramas, o mal, deixa a criatura alucinada, louca, após malversarem os bens da vida humana, ou seja, as belezas que Deus nos dá. Deus nos dá um planeta extraordinário, todas as possibilidades de felicidade, a gente joga tudo pela janela pela nossa ignorância. Está dizendo isso. Muitas por infelicidade da própria ignorância. E aí é interessante. Lembra que a lei de Deus, a lei dos homens tem, imagina a lei de Deus. Nós temos atenuantes e os agravantes. Você comete um fato, uma gravidade, por ignorância. É um atenuante. Né? Voltando àquela filosofia, aquela ideia de Aristóteles, criador da filosofia, diz, olha, Sócrates, melhor dizendo, que o homem não faz o mal por ser mal, faz o mal por ser ignorante. Na hora que ele se sublimar, se esclarecer, ele não fará mais o mal, porque o mal não está mais dentro dele, em pode dar o que não tem. Mesmo que Jesus dizia que a gente tira as coisas boas do bom tesouro do coração, as coisas mais do mau tesouro do coração, a gente dá o que tem, não é? Muito bem. Vocês olha, muitas dessas criaturas chegam aqui por infelicidade própria, da ignorância. Não puderam acomodar-se a qualquer tipo de concepção religiosa. Uma informação interessante. Dizendo a importância, a imprescindibilidade da religião, não importa qual. A doutrina espírita entende que todas as religiões são o caminho para Deus, todas são importantes. E tem um papel importante no despertar da alma humana, nos conceitos, todos eles têm ensinos importantes. O grande problema é que a gente adentra o universo da religião e não vivencia os ensinamentos. Se vivenciar, toda a tua importância é muito grande. Não é? Né? As pessoas não buscam a religião como orientador de nossas vidas. Entretanto, disseram, milhões de pessoas longe do respeito à fé material, que eu esclarecia, muitas pessoas teve acesso, mas ignorou, né? A fé que eu esclareceria, nos compromissos esposados perante Deus, no mapa reencarnatório e na programação, que está tudo estabelecido, né? Deus, entregam-se deliberadamente, conscientemente à crueldade mental. É o estágio de brutalidade pura, né? Ignorou as orientações dos benfeitores, das religiões, não. Está no estado de maldade profunda, né? Entregam-se conscientemente à crueldade mental. Por isso as criaturas que cometeram deliberadamente os crimes bárbaros, etc., vão lá para as infernais. Porque o estado de maldade é muito grande ainda. E eles acham, quando chegam lá achando que estão certos. Aí, um estado de crueldade. Enquanto eles encontrarem a compreensão e cansam de sofrer, entendem que o caminho da renovação, da transformação, passa pela mudança de perspectiva da vida, começa a se arrepender de seus atos, aí o começo da mudança vai acontecendo. Você começa a entender a gravidade dos seus erros e querer mudar, né? Entregam-se conscientemente à crueldade mental, cavando a ruína e a amarga para si próprio. Os nossos graves problemas que a gente passa, nossas doenças, nossos dramas, é consequência dos nossos próprios atos. Não dá para culpar Deus, nem culpar ninguém. Não, nós somos culpados dos nossos problemas. A gente colhe o que planta, é lei da ação e da reação, da colheita e do plantio, né? Porque o mal infligido a outro, o mal que a gente faz a outrem, era sempre mal que amontoava sobre a nossa cabeça. O que quer dizer com isso? Na hora que a gente comete um mal a alguém, a gente está cometendo mal a nós mesmos. É como se jogar uma bola na parede, ela vai e volta. O mal que se joga, ela vai e volta.
Você colhe o que planta. Se eu plantei o mal, aquele mal volta. Eu vou ter que enfrentar isso, né? Então, o mal que a gente comete é uma dívida contraída que será que você paga. Em síntese, é isso, certo? Continua Druso. Desencarnando, aqui, quando eles chegam no mundo espiritual, cometeram crime deliberadamente, aportam, batido de remorso pelos graves erros que cometeram, e pelo arrependimento, padecendo frustrações lamentáveis no processo de renovação, de transformação, até serem colhidos quando nesse estágio, numa instituição como uma mansão, um hospital, processo de renovação, etc., para preparar uma futura encarnação. Quando não estacionam, os que estão se arrependem, que é um estágio importante. Mas quando não estacionam por tempo mais ou menos longo nas furnas expiatórias, presos em prisões, nas regiões infernais, nas furnas, nas grutas, nas cavernas, né? E quem os prende? Nos quais, presas por antigos adversários, processos obsessivos, que não os perdoam, a justiça de Deus também está sendo utilizada, né? São aprisionados por muito tempo, presos, muitos deles são escravizados, açoitados, utilizados, ou por velhos compassos do vício. Você fazia graves crimes junto, que esses seus compassos chamavam você, regói, por ter sintonia, para tentar com que você continue o trabalho por eles. E se você se nega, eles são aprisionados. Terrível, né? Os processos de obsessões graves. Sofrem tristes alterações em seu centro de força. Como assim? Nós sabemos que nosso centro de força, o perispírito, ele é muito, digamos, plástico, ele é muito amoldável. Os graves sentimentos de culpa, de remorso, modifica, cria traumas, sequelas, aleijões no nosso mundo espiritual. Por isso que vê as informações das entidades infelizes, quanto mais embrutecida, mais é monstruosa, porque é as deformidades do perispírito. E as criaturas, quanto mais sublimadas, mais belas, mais sublimes, mais as feições são belas, exala perfume, as entidades infelizes exalam cheiro de enxofre, desarmonia, as vestes são terríveis das entidades infelizes, das nobres, ao contrário, roupas belas, iluminadas, as formas de falar, de gargalhar das entidades infelizes é profundamente desdenhosa e desrespeitosa, as entidades, quanto mais sublime, mais o trato é suave, belo, educado, emanação de amor, né? Então, assim, se fosse só deformações, lá no livro, no livro, meu nome é Deus, no livro Libertação, informações de como é feita as culpas terríveis, no mundo espiritual, as criaturas mais infelizes ainda, pelo processo de hipnose, transformam o perispírito das criaturas, vem inclusive o processo de licantropia. Você encontra criaturas em espírito modificado no corpo de lobo, de serpente, etc. São assim, deformações perispirituais, essas lesões graves, do grave mal que você fez, o sentimento de culpa, e etc, etc. E é o processo de renovação que passa, às vezes demora anos, décadas, séculos, depois você é resgatado no processo de tratamento desse perispírito, de resgate, de reencarnações, para essa modificação. O processo da mente. A mente culpada é tudo. A mente culpada é o tribunal mais reclamante de todos. Por desequilíbrios funestos. Depois de acolhidos, depois desses criaturas que estão lá, que são atraídos para aquelas regiões terríveis com dores superlativas, dramas, etc., daquela região de sofrimento puro, que são as regiões trevais, né, infernais. Né? Depois você começa o processo de arrependimento, que são resgatados, só pode ser resgatado quando começa o processo de arrependimento, para poder ser tratado num hospital tipo ou mansão, e tem milhares nas regiões infernais, em qualquer umbral. Vai começar o trabalho de educação, né? Assim, ó, a reencarnação da mente, né? Depois de acolhidos no hospital espiritual, de nosso pouso de amor, no caso lá a mansão, refaz-se pouco a pouco. O trabalho de refazimento do perispírito, da cura dos médicos espirituais, vão trabalhar naquele perispírito, retirar as loucuras, os processos todos, o estudo e por aí vai. A reencarnação retificadora, para retificar os graves erros do passado, normalmente são as consequências dos seus graves erros do passado, isto é, a internação na carne, em condições penosas, sim, você não cometeu graves erros, seu sentimento de culpa não é muito grave, essas lesões estão no perispírito, também doenças correspondentes às lesões dos seus perispíritos, né? Penosas, surge por alternativa inevitável, não tem como.
essa reencarnação para a transformação, ela é inevitável. E, volto a dizer, não é uma punição, ao contrário. A mente culpada roga a Deus a possibilidade de voltar e se repactuar com aqueles que cometeram seus erros, de forma a se livrar dos processos obsessivos e tirar a culpa de sua cabeça, poder alçar voos mais altos. Enquanto você está ligado pelos ódios e obsessões, você está preso. E só vai se livrar e alçar voos na hora que você se repactua, se transforma. E a reencarnação é o meio. O sofrimento, que o sofrimento é demais, vai se passar pelas mesmas questões da lei de causa e efeito, de ação e reação, né? Será preciso renascer, suportando obstáculos tremendos, doenças, problemas, limitações, oriundos da desarmonia perispirítica, criada por nós mesmos. E nós cometemos graves erros, e essas lesões no perispírito estão lá em decorrência dos nossos atos infelizes. Ainda assim, quanto possível, antes do novo berço, entre os homens, é imprescindível, não é aconselhar, é imprescindível melhorar as contas. Como melhorar a conta? Lembra da máxima de Pedro, o apóstolo? O amor cobre a multidão de pecados. Se eu tiver a capacidade de fazer o bem, quanto mais bem eu fizer, eu vou diminuindo essa conta, vou atenuando a conta. É o que é um atenuante da pena. É um agravante quando você faz deliberadamente comete o crime. É um agravante. Você cometeu, começa a saber. Mas tem o atenuante do bem que você fez. Melhorar as contas é isso. Se você está no mundo espiritual se preparando para reencarnar, você está lá estudando, está sendo tratado, mas está trabalhando. Você trabalha no mundo espiritual, fazendo um trabalho penoso e difícil, etc., com muito esforço, você está o quê? Engariando o quê? Simpatias, né? Que falou lá atrás, simpatias? Está ganhando os depósitos da poupança espiritual do bem, que é aquele patrimônio que Jesus falava, que a traça não come, ferrugem não corrói, é o patrimônio que se incorpora no nosso espírito, quando você for, você leva. No das contas. Daí o motivo, disse ele, é que instituições como a nossa, como a mansão, funcionam em vários campos de regiões exteriores, são milhares de instituições como aquela. Porque na velha teologia equivale a regiões infernais, aquelas regiões chamadas de inferno, de dores profundas, terríveis, que as criaturas passam por lá pelo mal que fez. Mas são filhos de Deus, vão se sorreguer na busca da luz, certo? O que, porém, existe de fato, disse ele, é um imenso umbral. Ele está explicando a infernal. Ele está explicando, olha, é um imenso umbral. A região purgatorial gigantesca. Apenas já vimos a obras de Luiz, que ela tem setores. Tem região, digamos assim, as criaturas que cometeram males menores, entre aspas, mas cometeram graves erros, precisa retificar e queimar as energias, o mal que você fez, fica na parte mais, entre aspas, light do umbral. Fica ao redor da Terra aqui. Ninguém sai da Terra, vamos espiritual sem passar por umbral. É colado aqui a gente. Tem a região intermediária, que foi abordada no livro Obreiro da Vida Eterna. A região do umbral, muito fácil, lá no livro Nosso Lar, é aquela região que André Luiz estava. Tem a região intermediária, que é onde o avô de André Luiz ficou, trabalhada, e também tinha trabalhado lá onde ficava o lá provisório Fabiano de Cristo, abordado no livro Obreiro da Vida Eterna. E a região do umbral pesado, ou regiões infernais, regiões trevais, que onde está localizada aqui a mansão. Certo? Mas, olha, na verdade, na infernais, existe um grande umbral. E sabe o que fica a palavra umbral? Umbral é a região, por exemplo, tem uma porta, a parte de baixo, a soleira é umbral, está ali junto. Então, o umbral está junto da terra, aqui, vizinho nós. Umbral situado entre a terra e o céu. Tá, aqui a gente sai da terra, passa pelo umbral. E regiões mais sublimadas. Tá? Dolorosa região de sombras, erguida e cultivada pela mente humana. Assim, essas regiões são plasmadas, construídas pelo sentimento coletivo de ódio, ressentimento, dor, sofrimento. Como, na verdade, na verdade, as energias, o fluido cósmico universal, que é tudo, que também é uma matéria plástica, essa matéria ela é amoldável conforme o pensamento das criaturas estão lá, e os sentimentos. Por isso que a gente diz o seguinte, a gente faz o ambiente, é fato. Se você está no ambiente, todo mundo tem um pensamento nobre, belo e fraterno, você encontra uma paz muito grande, você harmoniza aquele ambiente, o pensamento coletivo. Qualquer religião, qualquer igreja, qualquer templo, você encontra essa paz. Você encontra um ambiente profundamente conturbado, onde o ódio, o mal, a tristeza, o sofrimento, um presídio, por exemplo, né? Você encontra um ambiente mais pesado, né? Então, tantas regiões das colônias espirituais mais elevadas são fruto, aquele ambiente agradável, harmonioso e belo, é fruto do sentimento coletivo daquelas criaturas, da prece. E as regiões trevais, as regiões umbralinas, também são fruto daquele sentimento. Por isso é um ambiente terrível,
Você não tem, não tem sombra, cheio de sombra, regiões quase irrespirável, o sentimento é dantesco, é um ambiente triste e doloroso, que é a síntese, a confluência daquele sentimento daquelas criaturas, né? Um bravo situado, tá? Ele explica aqui, né? Que a energia das sombras é erguida e cultivada pela mente humana, dos que estão lá. Em geral, essas mentes rebeldes, violentas, ociosas, que nada fazem, só pensam em coisas negativas, ruins. A velha máxima de que mente vazia é a. Como é que é? Morador do diabo, tem essa coisa muito. Que é de meio grotesca, mas tem um certo sentido aqui. A mente ociosa, que nada faz, nada produz, é muito fácil de haver o processo de obsessão das entidades infelizes utilizar para fazer o mal, né? Desvairada, enfermidade, doentes, essas mentes que estão lá nesses ambientes são dessa natureza, né? Não tem ninguém sublimado para parar lá, não, a esfera mais elevada, claro, né? Os companheiros desencarnados que despertam devagarinho, que estão naquela região de profunda dor superlativa, mas despertam, cansam de sofrer, rogam os céus, pedir socorro devagarinho para a responsabilidade de viver, encontram face a face o imperativo do renascimento difícil do mundo. Sim, eles vão reencarnar. A reencarnação como sendo o meio para atingir o fim. E o fim que Deus quer é a felicidade dos seus filhos. A reencarnação é a forma da gente aprender as lições que não aprendeu, repactuar com que cometemos o mal e seguir em frente, né? Passam a trabalhar aqui, ou seja, enquanto estão aqui aprendendo, internados, cuidando do tratamento do seu espírito, aprendendo, estudando, estão trabalhando, que é a forma de melhorar as contas que ele falou, vendo bem, faz, exatamente, estão trabalhando, aquilo ambiente terrível, trabalhando aqui laboriosamente, vencendo óbices terríveis, aquilo ambiente também, trabalhar, imagina uma região daquela, terrível, terrível, superando tempestade, que já viu lá nos capítulos primeiros, como é que funciona, tempestade de toda sorte, para conquistar o quê? Méritos. E para que esse mérito pode atenuar a dívida, né? Lembra a história que Pedro falava, que o amor cobre a multidão de pecados? Méritos que descuraram esse mérito que estiveram encarnados, não aproveitaram as oportunidades. Descuraram durante essa oportunidade, permanecendo no corpo. A gente tem a oportunidade que Deus nos deu e a gente perdeu essa oportunidade praticando o mal, podendo ter se elevado, né? De modo a implantarem com esses trabalhos, o médico, né? Implantarem no próprio espírito os valores, os méritos. O depósito que eu falo aqui, o depósito sublime do bem, né? O tesouro que ele vai estabelecendo. Os valores morais de que não prescinde, né? Não pode abrir mão deles. Para quê? Para a sustentação de novas e abençoadas lutas. Na hora que a gente consegue esses tesouros, na hora que a gente consegue esses depósitos, a gente tem esses depósitos do bem praticado em nosso favor, a gente está o quê? Elevando o nosso capital espiritual. E a gente vai encarnar já com esse cabedal, com essa parte de tesouro. E a gente vai, com o bem que a gente fez, ter a capacidade de enfrentar uma resignação, nossas provações difíceis, porque a gente tem mérito. Nós fizemos o bem a alguém, nós vamos ter a ajuda dos benfeitores, aquelas simpatias daquelas criaturas que fizemos o bem, que vem em nosso socorro na hora que a gente precisa, né? É reciprocidade, nós falamos aqui, né? Então, Druso mostrando o olhar coruscante significa um olhar brilhante, um olho cheio de brilho, de entendimento e carinho, a afeição de um professor emérito e bondoso que deseja o progresso de seus filhos. O professor emérito é aquele que se aposenta depois de uma missão extraordinária, profundamente respeitosa nesse aspecto. Fez longa pausa e perguntou: compreenderam, André Luiz e Hilário? Se entenderam? Sim, dissemos, entendemos, responderam no seu tempo. Interessados em maior amplitude da lição, tiveram toda a atenção do que dos falaram. Aí dos continuou. É assim que nós, desencarnados, para o recomeço nas linhas encarnadas, para reencarnarmos, e ele incluiu, é interessante que a gente entenda, né? Todos que estão precisam, ninguém está lá é perfeito, e o próprio Dúzia disse lá atrás que ele, diretor da Casa Espírito, com uma certa elevação espiritual, dirige a casa, tem grandes méritos, ele também é oriundo daquele mundo. Vamos ter uma grande, interessante e surpreendente descoberta no capítulo 20, terminando o livro. Você conhece, ó. E assim todos nós que cometemos graves erros, para o recomeço nas lides carnais, nos novos desafios, no mapa reencarnado, na programação sublime que fora feita pelos benfeitores, né? E quem tiver interesse em entender isso, tem lá uma passagem fantástica lá no livro do Mensageiro, tem o capítulo lá atrás, que explica como é que é feito isso.
Na reencarnação é feito todo um trabalho fantástico da preparação desse mapa reencarnatório. Isso eu vou explicar um pouco mais na frente. Que nós, para o recomeço das lides carnais, solicitamos o regime de sanções, olha aí. Mente culpada, roga ao Pai a possibilidade de renovar-se, de quitar as dívidas. Regime de sanções, é, às autoridades superiores. É exatamente essa preparação do mapa reencarnatório. Regime de sanções? Perguntou Hilário, surpreendido. Perfeitamente, disse o Paulo Druso. Não nos reportamos aqui à medida de natureza moral, a dificuldade de encontrar de familiar, os aprendizados são as provas. Não, não é isso que eu estou falando, não. As sanções, as penas. Pena significa o quê, gente? Expiações. Então, meramente moral são as provas. As expiações do mal que você fez. Você tem que dar essas dívidas, né? Pelas quais, natureza moral, enfrentamos, são as provas, compreensivelmente, na família consanguínea, ou na intimidade da luta, né? Na reaproximação com espíritos que sejamos somos devedores, de paciência e ternura, tolerância, sacrifício, são as provas. Na solução de certas dívidas que nos obscurece a senda, o caminho, né? Mas, assim, há providências retificadoras do mal que do passado. São exatamente as sanções, são exatamente as expiações, depois de muitas quedas reiteradas. O que quer dizer com isso, gente? Nós que tivemos várias reencarnações com o propósito de quitar nossas dívidas e fugimos delas. Queda reiterada, você veio, cumpriu, veio, fugiu, veio, cumpriu, fugiu. Veio e não fez o que tinha que ser feito. Ou nos deslize das deserções. Vinha, tinha uma missão, começa aí no meio dela, desistiu, embora. Perdeu a oportunidade. E as dívidas não pagam, o que acontece? Volta lá para o prego, com juros e multas, não é assim? É assim na vida aqui no mundo espiritual do mesmo jeito. Que imploramos ao Pai em favor de nós mesmos, em que a mente culpada, né? Em que nós mesmos, quais sejam as deficiências congeniais, deficiências que nós já nascemos com ela. As criaturas que têm deficiência que já nascem com elas são exatamente o quê, gente? São as sanções que são aplicadas por violações às leis de Deus. Que essas sim são as expiações. Temos que passar por elas. Com que surgimos no berço físico, os defeitos que nascemos com ele. Né? Ele quer explicar que todas essas doenças graves que nós temos, bem difícil cura, tem um fundo kármico. É exatamente o reflexo do mal que a gente fez no passado, das nossas mentes. Todos nós temos nossos problemas. Que se fôssemos santos, não estávamos aqui. Se reencarnamos no plano de expiações próprias, a gente tem aqui cumprir. Lições que não aprendemos e também dívidas para pagar. É isso que querem dizer. Né? Aqueles que, por vezes diversas, aqueles que, por vezes diversas, perderam vastas oportunidades de trabalho, quando encarnaram no corpo são e perderam as oportunidades no trabalho, na Terra, ou então já que a ver melhor dizendo, reparando, aqueles que nasceram com problemas já de nascença, né, na Terra, pela ingestão sistemática, não, pela ingestão sistemática de corrosivos, como álcool, venenos, drogas, nesse aspecto, os venenos das forças orgânicas, droga de várias natureza, etc, etc, tanto quanto os inveterados da cultura da gula, as pessoas as pessoas não imaginam que gula tem um problema grave. Na hora que a gente come em excesso, cria série de desequilíbrios orgânicos. A gente viu lá nos mensageiros não, nos obreiros da vida eterna. Na hora que a gente come muito em excesso, nós buscamos uma energia muito grande, tira de outro centro de força para ajudar na digestão. Escala série de desequilíbrios. Então, olha, aquele que por vezes diversos perderam a oportunidade de trabalho na Terra, tinha uma programação e não cumpriram. Pela ingestão de álcool, de drogas, etc., ou pela gula, quase sempre atravessam as águas da morte como suicidas indiretos. Um suicídio indireto. Você tá estragando a sua vida eu só aprendi esse conceito de suicídio indireto ali no nosso lar. E André Luiz foi um suicídio indireto. Até então não tinha essa compreensão. O suicídio não é aquele que atira na cabeça, no coração, se entrega, se para ser atropelado por um trem voluntariamente, o pulo da vida. Não. Se você tem um corpo que tem uma programação, tem uma reencarnação para cumprir, e você apressou a sua morte por falta de cuidado, e achou de vidas e etc., né? Isso é um suicídio indireto, com suas consequências. Né? E despertando para a obra do reajuste, que lhes é indispensável quando vão reencarnar de novo, imploram o regresso à carne em corpos desde a infância, com sérios problemas de saúde, como a estenose de piloro,
que é uma espécie de estreitamento do intestino, que dá vômito, um desconforto muito grande, ulcerações gástricas, ao desequilíbrio do pâncreas, a colite, que é a inflamação do intestino muito doloroso, e as múltiplas enfermidades do intestino, que eles impõem torturas sistemáticas, embora suportáveis. No, em tese, isso não mata, mas causa sérios problemas de desconforto. São que as lesões perispirituais, decorrência da droga, da bebida em excesso, da comida em excesso, por aí vai. No decurso da existência inteira. São que essas lesões estão lá no perispírito do plexo solar, que é exatamente um chakra do plexo solar, que é na região do intestino. Se você vem com uma sequela grave naquela região, quando você vai nascer, vai estar com problema dessa natureza. Você vai nascer com a doença correspondente, porque há uma sequela naquele centro de força. E você vem com centro de força lesionado. Nós dissemos que, na verdade, o corpo de carne nada mais é que a réplica do corpo do perispírito. Se o perispírito está doente, o corpo também vai estar doente. Aí começa a explicar aqui, caso a caso, que tipo de lesão, qual é o tipo de expiação. Assim, olha, inteligências notáveis, como sucessivas quedas morais, sua inteligência maravilhosa, caiu várias vezes, através da leviandade, cometeu muitas coisas mal a algumas pessoas, etc. Eis que se utilizava do esporte e da dança, sim. Aí estão ídolos que têm uma possibilidade extraordinária, porque o ídolo para a juventude ele é muito importante. Aquela criatura que tem que é um grande jogador de futebol, um grande corredor de Fórmula 1, um grande tenista, ele é um exemplo para o mundo. Se ele utiliza dessa sua prática esportiva para fazer o mal, para ser um mau exemplo, ele vai ter consequências. Consequências que ele praticou o mal a muitas criaturas que o seguiu. Olha aí. Então, esse tipo de gente espalhou o desespero, né? E o infortúnio aos corações afetuosos e sensíveis, pedem formas orgânicas. E que são isso o quê, gente? São as sanções, lembra? As punições é o quê? Expiações. Pede formas orgânicas ameaçados de paralisia e reumatismo. Porque não tinha um corpo são, um corpo maravilhoso, é um atleta extraordinário, agora nasce com paralisia, com reumatismo, né? Visitadas de achar defeitos graves no corpo, de neoplasias, tumores diversos, que lhe se abstém do movimento demasiadamente livre. Ele teve um corpo fantástico, tinha um talento fantástico, não aproveitou bem agora, como exatamente essas punições, ou as sanções, expiações, não é? Ele está explicando aqui, quando você nasce com um problema dessa natureza, é ligado aqui questão, está ligando aqui para entender. E essa informação é muito importante lá para os internos dele que vão encarnar vindouramente. Isso que é importante. Aí, quando ele dizendo aqui, ó, companheiros que em muitas circunstâncias na encarnação se deixarem envenenar pelos olhos, a criatura que é ciumenta, tudo que vê, quer ter, a cobiça que tem que ter, que algum ciúme tem, etc. Ou pelos ouvidos, comprometendo-se em vasta rede de criminalidade através da calúnia, dos ouvidos, da maledicência, imploram veículos fisiológicos castigados por deficiências auditivas, da audição, ou visuais, do olho, que ele utilizou e o ouvido utilizou mal na encarnação passada, que já vem aí com os perispíritos, com os plexos, com chakras lesionados, né? E vem um pouco. Então, pede que. Deve ser assim, pede, intercede, imploram veículos fisiológicos castigados por deficiências auditivas e visuais que eles impeçam recidivas desastrosas, para não cometer os mesmos erros. Porque é aquela história, se você não tinha, você tinha um órgão maravilhoso e você estragou, não teve o cuidado, você tem que valorizar, aprender a valorizar. Pode vir com defeito, você aprender, através da dor, a valorizar o que você tinha e utilizou de forma inadequada. Intelectuais e artistas, pessoas, outros casos, intelectuais e artistas que despedem sagrados recursos da inteligência, da criatividade, né? Que eles, do espírito, despede sagrados recursos do espírito na perversão dos sentimentos humanos, por intermédio de criações e imagens indignas, filmes por exemplo, que estimulam o crime, livros que estimulam o crime, ou desvarios, há um comprometimento muito grave, nós já vimos isso, né? Rogam aparelhos cerebrais com inibições graves, com deficiências mentais e dolorosas, para quê? Nas reflexões de temporário ostracismo, ou seja, de esquecimento,
que ele vai ficar abandonado, vai se sentir abandonado, gostar de ninguém dá importância para ele, possam desenvolver as esquecidas qualidades do coração que ele tem e não aproveitou. Então, vem com sequelas. Essas é também uma sanção pela violação da lei de Deus. Homens e mulheres que abusaram dos dotes físicos, manobrando a beleza para disseminar a loucura e o sofrimento daqueles que eles admitiam as falsas promessas, que encantavam muitos e não cumpriam suas missões, né, suas promessas, né? É, solicitam corpos vulneráveis a dermatoses aflitivas, graves problemas de pele, como, por exemplo, as eczemas e as tumorações cutâneas. Eczemas são aquelas faixas de doença de pele bem grave, aquela lista bem ruim, difícil, ou tumoração cutânea, com sangramento, é um desconforto muito grande. Consequência do mau uso da beleza na encarnação passada. Ou portador de alterações na tireoide, aumento de peso e por aí vai, né? Tudo são questões que inferem na beleza também do corpo físico, que os constrange a reiteradas lutas educativas, de novo, como consequência do mau uso dos corpos físicos. Grandes faladores, grandes criaturas, grandes oradores, né? que escarneceram que escarneceram das suas cordas vocais, que utilizaram a sua capacidade, sua inteligência e a voz, que tem uma repercussão muito grande, indução das criaturas, né? para que, atravessando sim, que escarnearam da divina missão do verbo, que tem que ser utilizado para o bem, conturbaram multidões ou enlouquecendo almas desprevenidas. Nós sabemos que o poder de influenciação é muito grande das criaturas, tem um poder imenso de falar, de influenciar. Nós vimos o tempo todo isso, né? Líderes políticos, líderes religiosos, que têm uma missão sublime, e aí utilizam para interesse próprio, então, para trazer graves e fanatização de pessoas. Tem consequência muito grave, né? Suplicam doenças como sanções, né? Das cordas vocais, com defeito grave nas cordas vocais, dificuldade na fala, para que, atravessando afonias periódicas, sem poder falar, desistam de tumultuar os espíritos por intermédio da palavra brilhante. Ou seja, isso é uma consequência do mau uso da palavra, que vem como consequência no aparelho das cordas vocais, etc. E milhares de pessoas que transformaram o santuário do sexo numa forja de perturbação para a vida alheia, prostituição masculina ou feminina, por exemplo, arruinando lares e infelicitando consciências, imploram equipamentos físicos atormentados por lesões importantes no campo genésico, no campo da sexualidade, nos órgãos genéticos, né? Experimentando grave, desde a puberdade, desde a adolescência, câncer, a puberdade, inquietantes desequilíbrios nos ovários das mulheres e nos testículos dos homens, como consequência, punição por ter utilizado o sexo de forma inadequada, causando certo prejuízo. Bom, aqui ele citou alguns, só para entender a natureza das reações de nossas ações no passado. Em algumas regiões são lesionadas, explicando que é exatamente o mau uso de determinadas capacidades. Mas aí como não vai traçar um perfil de tudo, ele explicou. Aí no final diz assim, olha, a cegueira, a mudez, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a lepra, a epilepsia, o diabetes, o pênfigo, a loucura e todo o conjunto de moléstias dificilmente curáveis significam sanções educativas, sanções. Ou seja, tudo isso é consequência dos nossos atos infelizes. Tudo isso é o quê? Reações de nossas ações. Tudo isso é o quê? A colheita a colheita do que plantamos no passado. São doenças de ordem kármicas, que é exatamente as lesões que trazem nos nossos perispíritos, mostrando de uma forma geral tudo. Não existe uma doença que não tenha um fundo kármico dessa natureza. Diferente que você está aqui, aí cai, machuca um pé, uma mão, quebra um braço, não é externo. Mas essas que você tem doenças graves trazidas, todos têm consequências graves do seu passado. É a colheita do que você plantou no passado, quer explicando isso. Então, sanções instituídas por quem? Pela misericórdia de Deus divino, né? Portas adentro da justiça universal, utilizando nossa mente, como falou lá atrás, atendendo-nos aos próprios rogos. Nós pedimos para isso, nós solicitamos isso. Isso, ao contrário do que muitos imaginam, não é castigo. Isso é o amor de Deus.
porque nós temos um problema, orçamento culpado, rogamos a Deus para nos repactuar, voltarmos a repactuar com o que nos entendemos. Que é a única forma de seguir nossa jornada na busca daquela estrada, ele falou lá atrás, que nossa jornada na busca da evolução. Quando estamos presos aos olhos do passado, nossos graves erros, nossa mente é culpada. Para que a gente se livra, se quita as dívidas, seguimos em frente à nossa jornada. Para que não venhamos a perder as bênçãos eternas do Espírito, ou seja, as oportunidades. Na hora que a gente se livra, quita a nossa dívida, para seguir nossa jornada de evolução, nós somos espíritos eternos, gente. Uma encarnação, um pequeno lapso na eternidade, né? A troca de lamentáveis ilusões humanas, né? Todos esses conjuntos são reações de nossas ações no passado. Mas existe institutos, aí perguntou Hilário, existem instituições especiais que providenciam, por exemplo, as irregularidades orgânicas, os defeitos, as sanções, né? Orgânicas pedidas na reencarnação? Aí dei uma olhada e vale muito a pena no capítulo 12 do Missionário da Luz, porque é uma visita no Estado de Esclarecimento que André Luiz faz, onde lá passou uma semana fazendo um curso para entender a lei de ação e reação, lá na reencarnação do Sergimundo. Passou uma semana entendendo. Aí visitou o local onde é planejado os futuros corpos, mostrando as composições dos corpos, o tempo de vida, as doenças, baseado em cada aprovação, em cada reencarnação que cada um ia ter. O encontro com quem, quando, quanto tempo, aonde. Esse processo. Por isso, é uma reengenharia espiritual extraordinária a reencarnação. Não é o contrário, não é como muita gente imagina que é assim. Não. Então, todas as instituições têm essa preparação da reencarnação, um trabalho imenso. E, às vezes, demorado, que depende se aqueles que vão precisar reencarnar com você estão em condições de encarnar ou não. Né? Ele perguntou se tinha institutos. Essa resposta está no capítulo 12 do missionário. Perguntou Hilário. Então, Druso sorriu e disse: Ah, meu amigo. Sorriu e disse: Sim, Hilário. A bondade do Senhor é infinita e permite-nos a graça de suplicar os impedimentos a que nos referimos, porque o reconhecimento de nossas fraquezas, se admitir nossos erros, as fraquezas e transgressões, faz bem, imenso bem ao nosso espírito. É um ato de humildade, admitir nossos erros e desejar, pedir a Deus para corrigir, para se reconciliar, para se transformar, para se renovar. A humildade em qualquer situação acende luz. Olha aí. Em nossas almas, gerando em torno de nós abençoados recursos de simpatia fraterna. Na hora que você encontra alguém, lembra que a gente viu aquele caso, aquele amigo que tinha, acho que em 2 ou 3 capítulos passados, uma doença grave na pele, pelo mal que ele fez no passado, mas tinha uma humildade extraordinária, que ele tinha, naquela encarnação, um trabalho extraordinário numa instituição que acolheu várias crianças, que adotou várias crianças. Isso é humildade. Você atrai a simpatia. Quando você pratica o bem, você cria sintonia com as entidades do bem. E se você tem a humildade de admitir seus erros e desejar acertar, você começa a ter a simpatia das entidades do bem. Você eleva a sua faixa vibratória para ter a sintonia com os benfeitores. Ele está dizendo isso, né? Entretanto, ainda mesmo que não pedíssemos essas sanções, não pedíssemos a aplicação de penas de que necessitamos, nossa posição não se modificaria, disse Druso, porque a prática do mal opera lesões. Olha a informação que eu falei, as lesões perispirituais. Olha aí. A prática do mal opera lesões imediatas em nossa consciência, que entrando em condição desarmônica do perispírito, que é o plástico, desajusta ela propriamente os centros de força. A mente culpada desajusta o nosso centro de força. Por isso que o passe é aplicado, visando o equilíbrio do centro de força, visando equilibrar o nosso centro de força, que é exatamente então, os chakras, né? Isso. Então, a mente, na hora que ele comete o mal, esse mau sentimento de culpa violenta, a mente lesiona o nosso centro de força, né? Em que se mantém. Desse modo, os nossos institutos, aqueles que praticam, tipo lá o sistema do Ministério do Esclarecimento, lá no nosso lar, nosso Instituto de Trabalho para a Reencarnação, colaboram para que todos venhamos a receber, na ribalta da vida, nova encarnação terrestre, a vestimenta carnal merecida, com os problemas, com as punições, com os ajustes que precisam, etc, etc, etc. Isso é, de novo, a bondade de Deus, que lá no nosso lar nos traz esclarecimento. Então,
De que vale a súplica? Perguntou Hilário, rogando essa ou aquela medida atinente à nossa educação. Por que a súplica? Porque o pedido, né? É, não formule semelhante problema, falou Druso. Em voz, a prece, a oração, que é a conexão com o divino, a prece no sentido que aludimos, no sentido de pedir a Deus que nos ajude, que nos abençoe, nos dando as sanções para quitar nossas dívidas, é sempre um atestado de boa vontade, do desejo de pagar nossas dívidas e compreensão, no testemunho da nossa condição de espírito devedores. Eu tenho dívida, desejo quitar com a nossa dívida para seguir minha jornada e peço a Deus essa possibilidade. Sem dúvida, não poderá modificar o curso das leis, não. E você vai ter que pagar sua dívida, é fato. Diante das quais nos fazemos réus, sujeitos a penas múltiplas, mas renova-nos a vontade, o espírito, a coragem, o modo de ser, valendo não só como abençoada plantação da solidariedade, na hora que eu tenho a humildade, eu consigo a simpatia dos benfeitores que vêm nos ajudar, porque Deus, todos nós temos nossos amigos espirituais, são nossos tutores, que nos ajudam a vencer nossas dificuldades, em nosso benefício. Mas também como vacina contra o mal, a voltar a cometer os mesmos erros, né? Nos dá força, nos dá coragem, nos anima, a prece nos fortalece. Na hora que você pede ajuda, essa ajuda vem, os benfeitores vêm nos ajudar a vencer a nossa dificuldade. Além disso, disse ele, a prece faculta-nos a aproximação com os grandes benfeitores. Sintonia, né? Eleva a sua sintonia. Que nos preside os passos, nossos amigos espirituais, os anjos da guarda. E esses anjos da guarda auxiliam-nos à organização do novo roteiro, o novo corpo perispiritual que vai ser estabelecido, o novo corpo espiritual, na nova reencarnação, esse mapa reencarnatório, esses benfeitores nos ajudam. Se a gente não tiver equilíbrio e grandeza para solicitar, eles nos ajudam, nos aconselham, são nossos tutores, né? Para a caminhada segura. Você tem a certeza de ter a caminhada segura. Esses benfeitores, nossos amigos, nos ajudam nesse processo. Meu companheiro guardou relevante anotação. Para que a nossa anotação? Para o livro. Mostrando isso, ele não queria saber a ligação e reação, mostrando que os nossos amigos espirituais têm um papel importantíssimo na preparação desse mapa reencarnatório. E considerou, Dr. Hilário. Cara, chutou. Dependemos da explicação que o senhor nos deu, ao nos reencarnarmos, conduzimos conosco as remanescências de nossas faltas, ou seja, nossas lembranças são os erros do passado, nossas faltas. Nossos defeitos físicos é fruto do nosso passado, nossos delitos cometemos no passado. É uma constatação. Que nos partilha o renascimento na máquina fisiológica, como raízes congeniais, ou seja, já nascemos com esses problemas, que já tem essas fragilidades dos nossas sequelas, nossas lesões espirituais, dos males que nós mesmos plantamos. É uma constatação, é uma síntese. Tá dizendo. E o professor explicou aqui, é claro, que a gente já traz no nosso corpo essas sequelas, etc, etc. Aí, Hilário concordou, perfeitamente, disse ele. Nossas disposições para com essa ou aquela enfermidade, ou seja, uma predisposição do organismo, às vezes não vem com a doença ainda, às vezes não, mas há uma predisposição a enfermar, a adoecer, para essa ou aquela enfermidade no corpo terrestre, representam zona de atração magnética, ou seja, você tem uma ligação com sua mente culpada, com o mal que você cometeu e lesionou alguém, então é uma atração magnética, que dizem de nossas dívidas, que às vezes a nossa programação já não nasce com a doença, mas ela vai eclodir lá na frente, como fruto dessa dívida do passado, diante das leis eternas, exteriorizando-nos a deficiência do espírito, a mistura de corrupção e medição, né? Druso meditou alguns instantes e disse: nossas assertivas, nossas orientações, nossas afirmações, disse aqui, não exclui de certo a necessidade de asepsia. Assim, aí ele diz, o que quer dizer com isso? Vocês têm uma predisposição para a doença, sim, mas é fundamental você cuidar do seu corpo, da limpeza, da higiene, de tomar medicação. Não é porque é uma doença de ordem kármica que você não vai tratar. Não, você pode abreviar a sua morte. Você tem que cuidar da limpeza, da sepsia. Tem um ferimento, tem que cuidar, fazer a medicação adequada, sim. Né? E também do cuidado preciso no tratamento dos enfermos de qualquer procedência. Sim, não importa, nós temos que cuidar. Desejamos simplesmente, com essa explicação de si, devemos simplesmente acentuar que a alma
encarnado, portanto, ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas ou as lesões do perispírito, a que se reflete a veste carnal. Sim, essas falhas é a falha ou desequilíbrio no nosso centro de força, nossas lesões, né? Como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias pelas lesões, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, de bacilos, de bactérias inúmeras, que podem eclodir a doença, capaz de conduzi-las aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído, sim. Poderá vir na ciência, poderá eclodir no decurso da nossa vida, de cada um de nós. Mas também carrega consigo, olha aí, essa informação é muito importante, mas também carrega consigo as faculdades de criar o próprio cosmo orgânico, todas as espécies de anticorpos. Que anticorpos, gente, para evitar que a doença se instale. Como assim? Ah, para tudo bem. O amor, fraternidade, a benevolência, né? A indulgência e o perdão. Lembra que Paulo falava, Pedro apóstolo, que o amor cobre a multidão do pecado? Tudo bem que você faça um atenuante para que essas doenças não venham, ou se vier, venham atenuadas, digamos assim. Anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne, faculdades extras que pode ampliar consideravelmente pela oração. Sim, você faz o bem, você tem a conexão com os benfeitores, rogando a ajuda deles, e eles vêm em socorro seu, pelo mérito que você tem de dar prática do bem, do desejo de se melhorar, de se renovar, sempre haverá. A oração é sempre importante e tem consequências, já vimos isso. Pelas disciplinas retificadoras que você tem no dia a dia, que é verificado e aperfeiçoado e é visto pelos benfeitores, retificadores que se aperfeiçoe, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo, do bem que a gente faz, com que atrai preciosos recursos a seu favor, né? Todo bem que você faz tem uma consequência. Todo bem que a gente faz a alguém, aquele é agradecido, os parentes, os irmãos, os amigos, esposo, tudo isso nós vimos, né? Não podemos esquecer que o bem é verdadeiro antídoto do mal, não é verdade? É isso. Se você faz o bem, é o antídoto contra o mal. Onde você está é a luz, as sombras não chegam. Ou se estão, as sombras, quando chegar, é, fogem diante da luz, né? Então, o bem é o antídoto do mal. Se você pratica a vida inteira o bem e estava na sua programação de com um problema grave de saúde, aquele problema pode ser atenuado, pode até ser dado uma moratória para acontecer mais na frente, não naquela programação, né? Isso tudo é muito importante, né, sabermos disso. Ainda assim, perguntou Hilário, será lícito recordar que os animais igualmente sofrem moléstia diagnosticáveis, como a raiva, a fitose, pneumonia nos animais, como também as plantas experimentam enfermidades peculiares, reclamando adubos, fungicidas, para matar fungos? Completou, completou o mentor sorrindo. Também as plantas também. E continuou, a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida. A dor ensina a gemer, né? Em expansão. O ferro sobre o mar, o ferro sobre o fogo que é batido, a semente da cobra que teve um esforço muito grande para vencer a terra, para sair, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente, para desenvolver os próprios órgãos, sofrem as dores da evolução. No processo evolutivo, as dores fazem parte do processo. Vai nos renovando, nos transformando, porque a dor ensina a gemer, você vai passando a valorar cada vez mais. Que atua de fora para dentro. A dor é externa. Uma dor que você tem um problema na pele, que é uma dor externa. Você contraiu um problema, que se machucou, é externa. De fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existe progresso. O progresso pressupõe aprimoramento. E, às vezes, esse processo, as plantas também evoluem, os animais também evoluem. Toda dor faz parte do processo. A dor ensina a gemer o fato, né? Em nosso estudo, ele fala, tudo isso é fato. Mas no estudo da lei de ação e reação, porém, analisamos a dor e expiação, não é assim? Você é a expiação, as sanções. Esse é o foco do estudo. Do grave mal que você fez, que você roga a Deus a possibilidade de vir com algo semelhante para que você quite a sua dívida. E vem de dentro, esse é o contrário, vem do espírito para fora. Não é a dor externa que você machuca um braço, quebra uma perna, é uma dor de fora. Mas essa não, a dor de expiação vem do espírito. O seu espírito já está está com essas sequelas perispirituais, né? Nós estudo analisamos a dor e expiação, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, né? Detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a lei divina. É a quitação da dívida, né?
É muito diferente, é muito diferente, curioso, disse exclamou Hilário. Não havia pensado ainda em semelhantes conceitos, disse Hilário. Do evolução, do expiação, como foi analisado aí, né? Do evolução de fora para dentro e do expiação de dentro para fora. Com mais do auxílio. Tem mais essa ainda, disse Druso. Como assim? É, ah, como assim? E perguntando surpresa, que se nos foi estampava o rosto, disse Druso: em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, nossa alma adquire compromissos vultuosos, nesse ou naquele sentido. Compromisso, disse ele. Habitualmente logramos vantagem em determinados setores da experiência, mas perdemos em outros, disse ele. Às vezes interessamos vivamente pela sublimação do próximo, de cuidar daquele outro, pela evoluir, esquecemos de nós mesmos, esquecendo a melhoria de nós mesmos. Naquela história. E é assim que, pela intercessão de amigos, você praticou bem e aqueles amigos são felizes, são gratos por você, amigo devotado de nossa felicidade e a nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, seja, mais frequentemente, para o serviço de preparatório da desencarnação, a fim de que não nos sejamos colhidos por surpresas arrasadoras no trânsito da morte. Quer dizer com isso? Se você teve a preocupação de cuidar dos outros, mas esqueceu de você mesmo, esqueceu da sua própria família, de educar a sua própria família, etc., você não evoluiu. Você se preocupa só com os outros. Mas esses outros, eles são gratos e vêm interceder por você. E às vezes uma doença prolongada de muito tempo, um sofrimento, serve de reflexão, serve para você ganhar maturidade espiritual, serve para você ter que vir numa outra encarnação aprender essa lição que já está. E é uma espécie de moratória que é pedido a Deus para que você continue na carne por mais um tempo, para você assimilar essas informações e desencarnar em paz. Aí começou a citar os exemplos. O infarto, o caso do infarto, a trombose, a hemiplegia, que é a a paralisia cerebral, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura, o envelhecimento precoce e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio que foram solicitados por quem nos amam para que você, acometido dessas doenças, passe um período ainda mais encarnado, mas com esse sofrimento para aprender as lições e possa desencarnar em paz, para que a alma se recupere de certos enganos, por não ter se preocupado em se renovar, se transformar, em que haja ocorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões da doença e benéficas disciplinas para o regresso respeitável à vida espiritual. Druso, no entanto, a essa altura foi chamado para outras ocupações e eles ficaram pensando nessa lição extraordinária desses ensinamentos magníficos trazidos nesse capítulo 19. Portanto, meus amados amigos, aqui nós concluímos esse capítulo 19 com informações muito interessantes da aplicação da lei, da justiça divina, da correspondência dos males que fizemos, das lesões perispirituais que acarreta problemas graves nas encarnações vindouras e na justiça de Deus, que ama todos os seus filhos. E nos dá as possibilidades mesmo com as dores, como bênção, no sentido de repararmos, de nos transformarmos, de nos renovarmos, visando reparar nosso caminho, reprogramar nossa estrada para possamos prosseguir na luta de seguir os ensinamentos do Evangelho, nessa estrada sinalizada de encontro à felicidade, que é o que Deus deseja de cada um de nós. Então, aqui a gente conclui esse capítulo 19. Quero me perguntar se há alguma dúvida, estamos aqui para responder. Se não, agradecer demais a companhia de vocês, convidando a estarmos juntos no próximo quarta-feira, vamos concluir o livro. São 20 capítulos. Agradecido muito pela companhia, que Deus ilumine e abençoe. Tenha uma semana de muita paz e luz. Fiquem com Deus.